Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Negócios em Foco. Estamos trazendo nesta edição o empresário do ramo de festas, empresário do ramo de eventos da Viva Promoções, empresário Jarbas Filho, que também tem uma longa experiência anterior a essa área de eventos e que vai conversar conosco aqui, nos trazendo diversas informações sobre bandas, sobre shows, as principais novidades, o que está acontecendo, o que está previsto, o Réveillon, o Carnaval. Então vamos falar sobre essa parte de eventos em Natal e no Rio Grande do Norte. Logo mais, com vocês, Jarbas Filho. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Programa Negócio em Foco, trazendo Jarbas Filho, empresário do ramo de festas, do ramo da noite, ou seja, do ramo de promoções. É uma alegria, Jarbas, tê-lo aqui para nos trazer aos nossos telespectadores informações sobre a movimentação festiva da cidade, como vem acontecendo. Mas antes disso, eu gostaria de introduzir no programa, fazendo algumas perguntas em relação a um período anterior a essa fase que você já vem aí com cerca de 10 anos atuando no ramo de eventos, mas antes você teve também uma atuação muito brilhante na parte de comunicação, na parte editorial. Você foi possuidor, foi diretor, não é, proprietário de uma empresa chamada Multipesquisa, que trabalhava com site, trabalhava com call center de informações e também uma revista. Fale um pouco da sua experiência nessa empresa de comunicação. Nós éramos da área de tecnologia. Nossa formação é oriunda da área de tecnologia da informação. Quando trabalhamos durante muitos anos, quase 15 anos, nos chama Cabugi de Comunicação. Trabalhamos na televisão, no jornal, na rádio. Nós tivemos o primeiro provedor de internet. Os saudosos da internet que estão nos assistindo agora lembram bem da Cabuginet, que veio se transformar na franquia do provedor Terra, Natal. E então, após essa empresa estar bem funcionando, se chama Cabugi, nós resolvemos seguir para o segmento de call center e abrimos a Multipesquisa, em sociedade com hoje o presidente da TV Cabugi, Aloysio Alves Neto. E fundamos a Multipesquisa cerca de uns 8 anos atrás, empresa hoje que não existe mais, e nós éramos uma central de informações. Atendíamos pelo número 3615-1515 e prestávamos informações sobre o mercado empresarial, mercado principalmente de serviços. Tínhamos também uma revista Multipesquisa mensal, você bem lembrou bem, antes de entrarmos no programa, e também tínhamos o site, né, Multipesquisa.com.br. Com esse tripé aí, nós formávamos nossa central de informação. Depois, em seguida, começamos no ramo de evento, ainda com a Multipesquisa. A Multipesquisa funcionava como central de informação desses eventos. Aí, com isso, entendo a nossa empresa prestando serviço de informação aos eventos da cidade, começamos a vislumbrar que poderíamos atuar também no segmento do entretenimento. Então, eu e a Aloysio Neto, que já vínhamos da Cabugi, que tinha sua empresa chamada Cabugi Eventos, transformamos essa empresa de Cabugi Eventos, que era totalmente ligada ao sistema de Cabugi de Comunicação, a uma empresa independente que veio a ser fundada e se chama hoje Viva Promoções. Empresa essa que a Aloysio Neto não é mais sócio, continua brilhantemente sendo presidente da InterTV Cabugi, e nós continuamos no segmento e já estamos aí completando o 11º ano que entramos no ramo, né? Muito bem, né? Me fale um pouco sobre o mercado de eventos em Natal, mais ou menos quantas empresas
Empresas, eu diria assim, com atuação. Quantas empresas, mais ou menos, existem em Natal atuando com essa parte, com essa área de eventos? Olha, nós temos várias empresas. O ramo de entretenimento, ele, digamos assim, pela fase que ele está passando, pela fase que o nosso país está passando, ele se tornou um dos ramos mais difíceis da atualidade. Se tornou um dos ramos mais difíceis por quê? Principalmente pelo fato de o entretenimento não ser um bem de primeira necessidade, como o alimento é, enfim. O entretenimento fica para um segundo momento, para o seu dinheiro, que não é o principal foco do seu investimento, não é no seu lazer. Então, com essa crise que estamos passando, o ramo de entretenimento vem sofrendo muito. Então, nós temos ainda grandes empresas sobrevivendo, nós temos rádios muito fortes que fazem eventos, como é o caso da 96 Gênio Cinedino, é o caso da 98 do empresário Filinto Filho. Nós temos a Destaque, devido ao Carnatal, esse alicerce que a Destaque encontra no seu principal evento, com certeza o maior evento do Estado, uma das poucas micaretas que sobraram em todo o Brasil, todas as micaretas em todo o Brasil, quase que todas, para não dizer que todas, foram extintas, e o Carnatal continua aí firme e forte, com a empresa sólida de 4 empresários muito bem-sucedidos, que é a Destaque Promoções. E existem vários empresários menores, digamos assim, menores que eu falo que não realizam grandes festivais, que não realizam grandes eventos, mas temos grandes produtores culturais, produtores de shows. Nós temos uma grande empresa que tem muitos anos no ramo do entretenimento, que é a Agenda Propaganda, do empresário Alexandre Maia. É uma outra grande empresa que atua há mais de 20 anos no mercado e brilhantemente Alexandre atua no segmento. E temos algumas outras que estão surgindo, Marcos, mas como o ramo está muito difícil, né? Hoje não teria condições de citar grandes empresas do meu segmento, a não ser essas que eu já falei anteriormente. E eu acredito que por esta dificuldade, os empresários que já atuaram ou deixaram o ramo, ou esses novos que estão entrando, estão sentindo a mesma dificuldade que nós antigos estamos sentindo na atualidade, principalmente. Você acha que diante dessa dificuldade que se apresenta nesse momento, não é hora de se repensar a questão dos custos de cachês de banda? Esses custos não são exagerados às vezes, o que leva a subir muito o custo da senha de entrada? A verdade, você tocou num ponto extremamente importante, cachê de banda. Com o mercado pirata, a indústria fonográfica entrou em processo de praticamente falência. Você não tem em Natal mais praticamente nenhuma locadora de DVD, você tem pouquíssimas lojas de CD e DVD, você só encontra DVD e CD nos grandes magazines, tipo Americanas, por exemplo, original eu me refiro, né? Por causa da pirataria. Então, você tem o cantor, o artista, ele tem sua fonte de renda baseada na venda de CDs e DVDs, que não existe mais, por causa da pirataria. Ele tem sua fonte de renda também no ECAD, para aqueles que são compositores, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que aí todos pagam uma taxa a este órgão, e esse dinheiro, em parte, é repassado aos principais artistas do Brasil. E nós temos também o cachê. Nós não, os artistas têm o cachê como sua principal fonte de renda hoje. Como a indústria fonográfica se perdeu, o ECAD é algo incerto, só sobra o cachê. Consequentemente, os artistas hoje cobram valores exorbitantes pelos seus cachês, porque são sua única fonte de renda. Afora isso, as passagens aéreas, né? Nós temos Natal como um dos destinos mais caros do Nordeste. Para você ter ideia, passagem aérea, chegando em João Pessoa, já encontrei passagem aérea cerca de 40% a 50% mais barato, o artista descendo em João Pessoa, mas a maioria deles não aceita descer em João Pessoa e vir de lá via BR. Não aceita, quer descer no aeroporto de Natal. Então, isso dificulta também a nossa liquidez como resultado final do evento, como também para que possamos estar trazendo grandes festivais, grandes eventos. Devido aos altos custos de cachê, aos altos custos de passagem aérea, você encontra também uma enorme dificuldade na captação de recursos. Nós temos como 3 principais fontes de renda dentro de um evento: a nossa bilheteria, nossos alimentos e bebidas, o nosso bar, né? E patrocínio. Então, o patrocínio no nosso estado é extremamente difícil e tem uma explicação lógica para isso. Todos os grandes players de qualquer segmento, principalmente de alimentos e bebidas, como Ambev, como Brasil Quirim, como Pernod Ricard, Diageo, esses 2 últimos, Pernod Ricard e Diageo, trabalham com uísque, vodkas, enfim. Eles têm como principal foco os mercados do Ceará
no caso sua capital Fortaleza, Pernambuco, no caso sua capital Recife, e no mesmo raciocínio Salvador, cujo estado é a Bahia. Então os principais focos no Nordeste dos grandes players, possíveis patrocinadores de grandes eventos, estão focados nessas 3 grandes cidades do Nordeste. Então ficamos num segundo plano, Natal, João Pessoa, Maceió, ficam no segundo plano, dificultando assim esse terceiro alicerce para que nos possibilitasse estarmos realizando eventos como realizamos no ano passado, Natal Music, fizemos a abertura do Arena das Dunas com Bel, Ivete e Wesley Safadão, um apoio enorme da Ambev na época, um Vila Mix, onde nós trazemos Jorge Mateus, um evento que é consolidado no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. A própria Festa do Boi é um evento que precisaria muito de recurso a nível de patrocínio. Então, assim, esses grandes festivais ficam prejudicados. Aí você poderia me perguntar, e o Carnatal, por que sobrevive? O Carnatal é um case de evento no Brasil. O Carnatal ele tem visibilidade nacional, o Carnatal é um evento de enorme sucesso, então ele já está no calendário das grandes operadoras de patrocínio. Além do que é um evento que o público de Natal adora, o público do Brasil adora. Então é uma exceção a essa regra. Geralmente o Carnatal, da forma como está sendo realizado, possivelmente vai estar um pouco fora dessa crise. Mas é como uma exceção. Na regra, nós temos um mercado extremamente difícil. Me diga uma coisa, em Natal, quais são os principais espaços para esses grandes eventos? Isso é uma notícia, torno de Natal, né? Uma notícia boa. Foi uma pergunta extremamente importante. Nós temos hoje como principais locais de evento o Teatro Riachuelo, um local lindo, um ícone da nossa cidade, um dos teatros mais bonitos e bem produzidos do Brasil. O Teatro Riachuelo, sem dúvida nenhuma, ele está entre os 5 melhores teatros do Brasil. Nós temos a Arena das Dunas, que a Arena das Dunas ela tem 3 lugares para você fazer evento ali. Você tem a praça de eventos ali fora, né? Você tem o pódio, que é uma área que fica entre a praça de eventos e o próprio estádio de futebol, um lugar para mais ou menos 3.000 pessoas. E você tem o próprio campo de futebol, né? Que viabiliza grandes eventos. Nós fizemos agora o show do Fábio Júnior e Augusto, há um mês atrás, dia 26 de setembro. Fizemos um show do Nath Roots também no gramado. Mas o que dificulta mais é porque este gramado, Marcos, ele precisa de uma cobertura para não prejudicar o gramado, uma cobertura chamada Easy Floor. Para você ter uma ideia do custo, para você cobrir o gramado todo, para realizar um grande evento lá dentro, custa R$120 mil. R$120 mil mais a acomodação, a alimentação do pessoal que vem trazer esse piso para Natal. E fora do estádio, onde fica a praça de eventos, existe um dificultador que é a poluição sonora. Você tem proibições que fazem com que o evento tenha que acabar até 22 horas. Então, até 22 horas, você vai conseguir fazer o quê? Não é? É verdade. E, para nossa felicidade, a Arena do Imirá abriu, a Arena do Imirá reabriu, enfrentando algumas dificuldades que foram vencidas pela sua administração. E agora a Arena do Imirá volta a ser outro cenário para os grandes eventos em nossa capital. Esses são os 3 lugares onde o Natal está muito bem servido de lugares para grandes eventos. Fora isso, você tem, digamos, a área da Festa do Boi, né? Que é uma coisa bem sazonal. Nós falamos bem de Natal, né? Certo. A Festa do Boi, a questão ali é que o parque de exposição, alguma coisa mágica, alguma magia em torno daquele parque de exposição, que é evento festivo, no caso, shows, não estou falando da parte de agropecuária, que aí eu não tenho autoridade para responder nem conhecimento para tanto. Mas a parte de shows só dá certo ali a Festa do Boi. Tudo que foi tentado fazer fora do período da Festa do Boi não deu certo. Não me pergunte o porquê, que eu não vou saber explicar. É uma tradição, né? A tradição é respeitada, a Festa do Boi é um sucesso. Mas os outros eventos que você tentou se fazer em outras épocas, infelizmente, não tiveram êxito. Não consegue levar público, né? Não conseguem levar público. Nós vamos a um pequeno intervalo e quando voltarmos eu quero conversar com você sobre a sua casa de eventos lá em Pipa. Tudo bem, estamos à disposição. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com Negócios em Foco, entrevistando o empresário Jarbas Filho, do ramo de festas, do ramo da noite, do ramo de eventos. E está aqui nos trazendo muitas informações
sobre uma atividade que a gente participa e às vezes não tem conhecimento de como funciona, né? Não tem conhecimento desses bastidores de custos e etc. E, muito brilhantemente, o Jarbas está aqui nos esclarecendo, nos trazendo essas informações de excelente nível. Jarbas, você hoje tem uma casa própria, lá na Pipa, para a realização dos seus eventos. Queria que você falasse sobre essa casa, o nome, a área, a localização, os eventos que já foram feitos lá, os eventos programados para lá. Fique à vontade aí para discorrer sobre a casa lá da Pipa. Na verdade, o histórico da casa, ele advém da iniciativa de um empresário da Pipa, chamado Ranier Costa. Ele é meu sócio. Na verdade, eu costumo dizer que eu sou sócio dele, porque estou lá no empreendimento a convite dele, né? Então, o Ranier teve essa brilhante ideia de investir no ramo de entretenimento, investindo numa casa em ar aberto, open air, por isso que o nome é Pipa Open Air, porque, na verdade, nós não temos cobertura, até porque numa praia tem que ser olhando para as estrelas, né? À beira da praia, na rua principal da Pipa, logo na entrada. Nós fundamos a casa no dia 4 de janeiro do ano passado, com o show do Lulu Santos, e lá passaram, além do Lulu, Capital Inicial, o Rapa já esteve 2 vezes, o Aviões do Forró já esteve 2 vezes, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Bel Marques, o vocalista do nosso saudoso Chiclete com Banana. Saudoso não, acabei de cometer um equívoco, na verdade o Chiclete com Banana ainda existe, mas não sob o comando de Bel Marques, né? O Wesley Safadão, que hoje é o maior artista do Brasil, já esteve na casa por 3 oportunidades, em 2 Semanas Santas e agora no feriadão do mês passado, de setembro. Nós tivemos o Skank, nós tivemos Nath Roots por 2 vezes e nós tivemos também Duval Leles, vocalista conhecidíssimo do Asa de Águia. Enfim, a casa recebeu muito bem esses grandes artistas. Hoje é uma casa consolidada. Vamos agora, neste Réveillon, do dia 31, completamos 2 anos da nossa fundação. Estamos aí com 1 ano e 10 meses. E acredito que abrimos mais um leque, né, para que os grandes eventos possam acontecer. Acho que em 2016 nós estamos com um projeto cultural tramitando para ser aprovado pela Lei Câmara Cascudo e pela Lei Rouanet. Eu acredito que um grande festival de MPB irá acontecer na Praia da Pipa, chama-se MPB Pipa, é um festival que está sendo muito bem planejado para que em 2016 possa trazer alegria não só para o público do Rio Grande do Norte, mas também para o público da Paraíba e para o público de Pernambuco. É impressionante, Marcos, como no nosso mapeamento de vendas, mais de 40% das nossas vendas são na Paraíba e são em Pernambuco. E hoje é muito fácil mapear isso, porque toda a venda dos grandes eventos são eletrônicas. Então, nós temos como saber, via o terminal que fez a venda, onde a venda foi efetivamente feita. Eu percebi isso muito claramente quando estive lá num dos seus eventos, exatamente pelas placas de automóvel. Muitos automóveis de outros estados, muita gente. Engraçado que uma grande parte do público de Natal, pela proximidade com a Pipa, Natal fica somente a 80 quilômetros da Pipa, muita gente vai de bate e volta, vai de van, vai em ônibus, o que não acontece pela distância com as pessoas de João Pessoa e de Recife. Então, como as pessoas de João Pessoa e Recife vão maciçamente nos seus automóveis, você vê na rua muito mais carros de outros estados do que efetivamente do Rio Grande do Norte, especificamente de Natal. Então, eu acredito que agora o próximo evento vai ser o Réveillon Sunrise, no seu 2º ano, mais uma vez com o Duval Leles como atração principal, realizar-se na nossa arena, dia 31 de dezembro, e eu acredito que próximo ano tenhamos grandes shows, grandes eventos, assim como foi este ano, 2014, e também esse ano, 2015, desculpe, e o ano 2014 que se foi. Acho que Natal, o povo de Natal, o povo do Rio Grande do Norte, ganhou uma excelente praça de eventos, que é, no caso, a nossa Pipa Open Air. Qual é a capacidade de pessoas? A casa é modulada, viu, Marcos? Mas ela, no seu formato normal, o formato que comumente nós abrimos, ela cabe 10 mil. Mas ela vai até 15 mil, porque no fundo dela, nossa estrutura ela é provisória, né? Através de fechamento, não é muro. Então, nós temos um terreno ainda com mais 100 metros no fundo da nossa casa, que usamos como estacionamento para os nossos clientes, que, no caso de uma necessidade, a casa consegue andar um pouco para trás, se estender, e até 14, 15 mil pessoas, pelos cálculos dos nossos arquitetos.
Hoje a casa cabe tranquilamente 10 mil pessoas. Já colocou esse público, acho que 1 ou 2 vezes. 8 mil, 7 mil, várias vezes. Mas a sua capacidade quase que máxima, colocamos num show do Jorge Mateus, que é um dos grandes artistas do Brasil, esteve lá na Semana Santa do ano passado, e o público foi bem próximo a isso. Esses outros espaços aqui em Natal, mais ou menos para a gente fazer uma comparação, com a capacidade, por exemplo, na Arena do Imirá? Na Arena do Imirá, acho que cabem 8 mil pessoas confortáveis. A realidade da Arena do Imirá, ela antes cabia 10 mil pessoas. Quem é de Natal que está nos escutando e que já esteve, está nos assistindo, e também escutando, né? E que esteve na Arena do Imirá algumas vezes em algum show, perceberá que nós temos uma parte calçada, que é a parte que fica logo ao lado do hotel, e depois tem uma parte de areia e barro. Essa parte de areia e barro, ela foi interditada pelo meio ambiente, devido a ter algumas movimentações de terra ali. A última notícia que eu tenho é que aquela parte ali não pode ser mais ocupada, só pode ser ocupada a parte de calçamento. Com isso, a capacidade se reduziu em mais de 40%. Então, eu acredito que 6 a 8 mil caibam, dependendo da estrutura, na parte somente calçada. Está entendendo? Confortavelmente, com certeza, 5 mil pessoas cabem na Arena do Imirá. Nós temos o Teatro Riachuelo, que cabe 1.514 pessoas sentadas. Isso. E cerca de 1.950 pessoas no sistema Arena, que você retira as cadeiras da plateia A e da plateia B. Então você tem um front stage, as pessoas em pé, mantendo o restante da estrutura de cadeiras, mantendo o balcão nobre, mantendo os camarotes, mantendo aquelas freezers laterais que o Teatro Riachuelo tem. Então, assim, o teatro, você não consegue trazer grandes shows, digamos assim, de artistas renomados, por causa do preço do cachê. Trazer você traz, mas você não consegue cobrar um ingresso pela quantidade, a viabilidade do evento, você não consegue naquela relação custo-benefício. Eu teria que, por exemplo, para trazer qualquer artista com cachê acima de um determinado valor, ingressos que seriam proibitivos para a nossa capital. Proibitivos que eu digo, não para todos, mas para muitos, né? A grande maioria. Então, o que inviabiliza você correr o risco e trazer grandes shows. Tanto que, nos últimos 2 anos, depois que o Bombeiro diminuiu a capacidade do teatro, a capacidade do teatro eram 2.500 e alguma coisa, 2.550 aproximadamente, e o Bombeiro diminuiu 500 lugares, medida corretiva, no sentido de que não acontecessem problemas após aquele problema que houve no interior do Rio Grande do Sul. Então as normas ficaram mais rígidas, ou passaram a ser seguidas de forma rígida, fazendo com que o teatro, no seu formato pista, ele tem que ser reduzido. Tanto que antes você tinha Lulu Santos no teatro, você tinha Paralamas do Sucesso, você tinha Roupa Nova, você tinha Kid de Abelha, você tinha Paula Fernandes, Djavan. Todos esses shows foram feitos por nossa empresa, que hoje eu não consigo mais viabilizá-los dentro do Teatro Riachuelo. E o espaço de eventos do Arena das Dunas, esse sim, a capacidade, digamos assim, é a nossa criatividade. Porque se você conseguir fazer com que a praça de eventos funcione, você vai até mais de 50 mil pessoas de capacidade. No campo, juntando com a arquibancada e você usando o campo como local transeunte, né, para as pessoas pagantes, você também tem uma capacidade enorme, também perto desses 50 mil, somando-se arquibancada com a parte do campo principal. Então, assim, o nosso problema não é local para fazer evento. Local para fazer evento, por incrível que pareça, Natal tem, e bastante modular. Você tem uma casa para 2 mil pessoas, que é o teatro, você tem uma casa para 5 mil, que é o Imirá, e você tem a casa para um público, que eu diria até que ilimitado para a nossa cidade, que é o Arena das Dunas. Sendo que você vai para a relação custo-benefício, né? Quanto maior a casa, maior o seu custo. Então, o risco do empreendimento aumenta, e no momento em que o Brasil está com essas dificuldades, inviabiliza em algumas oportunidades que o empresário venha fazer esses investimentos que antes fazíamos com, digamos assim, com maior destreza, com maior frequência, né? Tanto que os grandes festivais neste ano de 2015, se nós formos fazer rememorar de janeiro para cá, eles praticamente inexistiram. O ano passado nós tivemos no Arena das Dunas o Arena Pop com Rapa, um festival da Som Livre. Nós tivemos o Natal Music, como havíamos falado no bloco anterior, com Bel, Ivete, Wesley. Nós tivemos o Vila Mix, com Gustavo Lima, Asa de Águia, Jorge Mateus, Israel Novaes, outro grande evento também na Praça de Eventos do Arena das Dunas.
E esse ano, nenhum grande festival se apresentou para um público acima de 10 mil pessoas, né? Quer dizer que em Natal o grande gargalo assim, do progresso da área de eventos é patrocínio, pelo que você falou. Eu diria que eu acho que todos os mercados, pelas notícias que nós temos nos outros estados, nas outras capitais, também estão passando por algumas dificuldades. Assim, nós temos alguns artistas, como o Wesley Safadão, por exemplo. É um artista que hoje ele faz sucesso em todas as capitais do Brasil, do Nordeste, em muitas capitais do Brasil, e tem levado grandes públicos. Outro artista, no caso uma banda, que leva grandes públicos também é o Aviões do Forró. Juntamente com o Roberto Carlos, são as 3 garantias de grandes bilheterias. Acrescentam esses 3 Jorge Mateus. Fora esses 4, Marcos, você não tem nenhum artista no Brasil que garanta que você vai ter grandes públicos. Fora esses 4 artistas que eu lhe citei agora. Né? E as pessoas falam assim, rapaz, e por que vocês não promovem eventos internacionais? Aí eu respondo, você sabe quanto é que está custando o euro? Você sabe quanto é que está custando o dólar? Esses artistas internacionais ou ganham em euro ou ganham em dólar. Verdade. Né? Quem está trazendo esses shows internacionais, que estão vindo alguns shows, muitas desses investimentos foram feitos antes desse dólar dar uma disparada. São negociações que são feitas há 2 anos atrás. Eu acho que pelo preço do dólar atual e pelo preço do euro atual, muito difícil você viabilizar eventos internacionais. E isso ocorre mais em praças como Rio e São Paulo, né? E Recife e Fortaleza, né? Sim. A diferença, muitas pessoas perguntam, por que tem evento em Recife, tem em Fortaleza, você não consegue fazer em Natal? A questão é a seguinte, em Natal, o preço do palco, um item de produção, o preço do palco é o mesmo preço de Recife. O preço de um som que você aluga para fazer sua festa é o mesmo preço de uma festa em Recife. Só que Recife tem 5 milhões de habitantes. Nós não temos 1 milhão. A diferença está aí. Você faz um show para um universo de 5 milhões. E aí, em Natal, você faz um show para um universo de 1 milhão. 20%. Então, a conta é muito simples. Sua possibilidade de ter sucesso é 20% menor. A grosso modo, né? A grosso modo. 80%. Considerando 80% menor. Então, né? Ou seja, 20% da possibilidade, digamos assim. Perfeito. Né? Jarbas, para encerrar, eu queria lhe perguntar qual é a programação do Réveillon na Pipa. Quais são as bandas que vão Na participar? Pipa nós vamos estar no dia 31 de dezembro, os ingressos já estão à venda aí à disposição de vocês. No Shopping Cidade Jardim, nós vamos ter Duval Leles, que durante muito tempo foi o comandante do Asa de Águia, e hoje está com sua banda completa, aí levando o seu próprio nome, tocando os grandes sucessos do Asa de Águia. Nós temos um artista chamado Tiago Farra, é um artista que toca merchan, ele mistura música internacional com música sertaneja, muito bacana. E um duo de DJ com saxofonista, que é o Sax in the House, que é um duo muito bacana, que faz muito sucesso nas baladas aqui na capital. Essas 3 atrações farão o nosso Réveillon Sunrise Pipa 2016. Ótimo. Jarbas, eu gostaria de agradecer a sua presença. A sua participação foi de grande proveito para o nosso telespectador e dizer que aqui estamos à sua disposição para futuras participações suas no nosso programa. Obrigado, Marcos, pela oportunidade. Foi um prazer e uma honra. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service. Locação de mão de obra. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra.